Olá, queridos, a paz do Senhor. Estou muito feliz por estar aqui com esse convite, né? Trazer uma palavra para vocês e uma grande responsabilidade também, né? Eu sempre acompanho os vídeos que todos vocês fazem e eu sempre digo para o pastor Osiel: suas ovelhas falam muito bem. Isso mesmo. Aí eu vejo que a minha responsabilidade aumentou. Mas eu estou aqui para trazer uma palavra ao seu coração, que está lá em Lucas 15, do versículo 25 e diante, que diz assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Só até aqui. E eu quero falar, esse texto, ele fala sobre o irmão do filho pródigo. A gente sempre gosta de falar sobre o filho pródigo, mas eu quero falar sobre o irmão dele. Eu vejo aqui, queridos, que este texto, ele aponta o terrível perigo de nós estarmos dentro da igreja, dentro da casa do Pai, obedecendo leis, cumprindo deveres, e ainda assim estar perdido. Porque este filho aqui estava dentro da casa do Pai, mas ele vivia como órfão. Então nós vemos que muitas pessoas vivem dentro da igreja, mas não é livre. Porque esse filho aqui, ele não vive como filho, ele vive como escravo. Porque ele até diz, né, aqui no versículo 29, ele respondeu assim para o pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma lei, uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer. Olha só como esse filho se comportava. Na verdade, ele não se comportava como filho, ele se comportava como escravo. E às vezes nós podemos estar assim, queridos, escravo dentro da igreja, escravo dentro da casa do Pai, escravo de alguém para colocar a mão na nossa cabeça e orar por nós, escravo da campanha, escravo de nem congregar. Eu conheço pessoas que não conseguem mais congregar em lugar nenhum, porque vive como escravo, não vive como filho. Não consegue ter relacionamento com os irmãos da igreja. Por isso não consegue congregar. Muitos vivem escravo de alguma coisa, não é livre. E o que Deus, o Pai, tem para nós é uma vida de liberdade. É isso que Ele tem para a nossa vida. Mas muitos ainda vivem dentro da igreja, na casa do Pai, mas não é livre. Vive dentro da igreja, mas está com o coração cheio de amargura. Porque este filho aqui,
Ele estava com o coração cheio de amargura. Esse filho aqui, ele irrita com a misericórdia do pai com aquele outro filho. Ele não alegra com a restauração do irmão. Porque para ele, quem erra não tem chance de perdão. Queridos, muitos estão assim, dentro da igreja, na casa do Pai, mas ele não se alegra com a alegria do outro. Parece que ele tem prazer na derrota do outro, na derrota do irmão. Parece que ele não tem prazer quando o irmão consegue algo que há tanto tempo queria. É como se ele tem aquele olhar, por quê? Por que Deus não dá para mim? Esse filho aqui, ele se comportou desse jeito. O ressentimento que estava dentro do coração dele o isolou do pai e do irmão. Ele não conseguiu, naquele momento que ele viu o pai preparando tudo para aquele filho que tinha errado, que estava perdido, mas que retornou para a casa do pai, ele não consegue nem disfarçar a amargura do coração dele, o ressentimento que estava no coração dele. Ele se recusou a entrar em casa para celebrar. Ele se recusou, queridos, a entrar em casa para celebrar com seu irmão, a volta do irmão arrependido. Mas ele ficou lá, envenenado pela mágoa destruidora. Quantas pessoas estão dentro da igreja e estão isolados, porque estão amargurados, não conseguem ter relacionamento nem com a família. Quantos maridos que às vezes dentro da mesma casa está com o coração ressentido com a esposa, mas não consegue ir lá e pedir perdão, falar eu errei. Ou talvez a esposa não consegue também, e vivem dentro da mesma casa ressentido, não celebram as alegrias. Queridos, isso não é para nós, isso é para escravo, porque o comportamento de filho é diferente. O comportamento de filho é um coração que se alegra com o arrependimento do outro. Ele tem um olhar diferente para o outro. E aqui eu vejo que vive na casa do pai, mas anda solitário, anda sem alegria. Está na casa do pai, mas não tem comunhão com ele. Está dentro da casa do pai, mas não tem intimidade com ele. Eu já me deparei e já ouvi também pessoas me falar: pastor, eu não consigo ter intimidade com Deus. Eu não estou falando de novo convertido, mas eu estou falando de pessoas que há anos caminham com o Senhor e não consegue ser íntimo do Pai. E se eu, queridos, não tenho Deus como meu Pai, como que eu vou enxergar o meu irmão como de fato meu irmão? Como que eu vou me alegrar com as alegrias do outro? É isso que eu estou chamando você para refletir hoje, nesse texto. Vive dentro da igreja, mas não se sente dono do que é do Pai. Aquele irmão, ele era rico, mas estava vivendo na miséria. Tinha toda a riqueza do Pai à sua disposição,
mas ele vivia como escravo. Querido, não viva como escravo. Viva como filho. Desfrute do que é do Pai. Desfrute daquilo que Ele tem para a sua vida. Não perca tempo olhando para a vida do outro e achando que Deus dá mais para o outro do que para você. Ah, Deus dá mais para o irmão do que para mim. Não. Deus não tem filhos prediletos. Nós somos filhos. E Ele não tem problema em dar nada para nós. Nós que às vezes não nos comportamos como filho. Às vezes nós temos tudo à nossa disposição, mas não usufruímos. Que você, neste dia, possa compreender e querer ser de fato filho e se comportar como filho e relacionar com Deus como seu Pai. Feche os teus olhos e eu vou orar por você neste momento. Pai, aqui estão os teus filhos. Eu não sei, Pai, quais são as dificuldades que eles enfrentam neste momento. Talvez alguns não conseguem relacionar como pai e filho. Talvez alguns tenham algumas dificuldades, não conseguem ter intimidade e não desfrutam deste relacionamento contigo. Mas eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor possa alcançar cada coração que está ouvindo essa ministração. Que o Teu Espírito Santo alcance a cada um. E que a partir de hoje, eles não venham ficar como esse filho aqui estava. Como esse irmão do filho pródigo estava. Mas que ele venha relacionar com o Senhor, com o Pai, com intimidade e usufruir de tudo aquilo que o Senhor já tem para nós, de tudo aquilo que já é nosso. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor alcance cada um, que a Tua graça, a multiforme sabedoria do Senhor seja sobre os Teus filhos, seja sobre os lares, seja sobre as famílias, em nome de Jesus. Muito obrigado, gratidão por estar aqui trazendo essa palavra e que Deus possa falar ao teu coração. Um beijão para vocês, Deus abençoe.